Fala galera, esta é a última aula da série Introdução à Histologia, estamos na 5ª aula e agora vamos relembrar das características dos tecidos epiteliais. Então pega o seu caderno e bora para a aula. Sem mais delonga, segue a aula galera! Então as células são bem parecidas umas com as outras e elas são muito juntas, como a minha mão fica junto aqui, encaixando uma na outra. E esse junto significa justapostas. Então, sobre as características dela, ó, a primeira característica, células semelhantes umas às outras. Sempre quando a gente fala das características do tecido epitelial, a gente sempre vai comparar com as características de tecido conjuntivo, porque elas meio que se contrapõem. Lá quando a gente estiver falando de tecido conjuntivo, a primeira característica vai ser células diferentes umas das outras. Então olha só aqui, células semelhantes umas às outras. Outra característica, células bastantes e aí, hein? Célula bastante justapostas ou células bastantes? Eu acho que é bastante, né? Vocês não estão aqui para me responder agora, né? Ixi. Células bastante justapostas. Bastante justapostas. Tá aqui como adjunta adverbial, né? Então acho que ela não varia. Outra característica de células do tecido epitelial, muito importante, não é vascularizado. Se as células são extremamente justapostas, são todas coladas umas nas outras, não existe espaço para passar entre elas vasos sanguíneos. Então, ela não é vascularizada, ok? Não é vascularizada. Semelhante umas às outras, células justapostas, não vascularizada. Essas são as características básicas de tecido epitelial. E aí nós vamos destrinchando cada tipo de tecido, que nós vamos falar que é formado por uma camada só, várias camadas, e aí vem a outra função. Eu já disse uma das funções do tecido epitelial, de revestimento. Ele reveste no sentido de proteger, que nós comentamos. Então, as células que compõem esse tecido, elas vão ser muitas. Ou seja, esse tecido vai ter várias camadas de célula. Mas também o tecido epitelial de revestimento tem outra função, que é a função controlar a absorção. Então, perceba, aquele que tem a função de proteção é impedir a entrada de alguma coisa. Tem aquele outro que tem o controle de absorção, então ele vai controlar o que entra. Então se o tecido epitelial de revestimento vai permitir a entrada de alguma substância, perceba, esse tecido ele não pode ser formado por várias camadas, ele tem que ser formado por uma camadinha de célula só. Por exemplo, imagina aí o tecido que reveste o intestino. Ele vai promover a absorção dos nutrientes da digestão. Então, esse tecido ele tem que ser fino para que as substâncias passem por ele. Porque se ele for formado por várias camadas, vai ser dificultado demais a passagem de alguma coisa. Então, perceba, os tecidos epiteliais eles podem ser simples, ou seja, formado por uma camada de célula só, ou ele pode ser estratificado, que é formado por várias camadas de tecido. Beleza? Vamos ver aqui agora alguns desses tipos. Vamos começar do lado de cá. Ó. Vamos falar trazer alguns exemplos. Então, primeiro, função. Vamos colocar aqui função e depois alguns exemplos. Funções, né, que são mais de uma. Funções. A primeira delas, proteger. Se a função é proteger, eu posso afirmar que é tecido
formado por várias camadas. Várias camadas de célula, obviamente. E uma segunda função desse tecido seria controlar a absorção. Seria controlar a absorção. E aí, eu posso afirmar que é tecido formado por uma camada de célula somente, beleza? Então, função, proteger e controlar a absorção. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar as características dos tecidos epiteliais no que diz respeito aos tipos de tecido epitelial. E aí nós vamos destrinchar as especializações de membrana, que é desmossomos, interdigitações, junções gap. Tudo isso aí são especializações que promovem a adesão num tecido ao outro, ok? Mas isso aí vai ficar para a próxima aula, porque agora a aula já está acabando e a gente fica aqui. Beleza, pessoal? O que nós falamos hoje? Introduzimos a histologia, falamos que existem 4 tipos de tecido, falamos da origem... meu tempo dizendo que acabou. Falamos dos 4 tipos de tecido, falamos da origem embrionária desse tecido e começamos a discutir sobre tecido epitelial. Beleza? Então a gente continua na próxima aula. Até mais!